Se inscreva no canal Insider Engenharia e receba notificações de novos vídeos. Estou aqui para gravar a nossa primeira aula e eu vou começar com comportamento organizacional. Afinal, o que é uma organização? Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade de realizar propósitos coletivos. Certo? O que isso quer dizer? Uma organização não é composta por apenas uma pessoa. Não pode ser composta por apenas uma pessoa. Você tem que, em conjunto com as demais pessoas que trabalham com você, se organizar de forma a qual vocês tenham um objetivo em comum. E qual é o objetivo em comum? O produto final, o produto que vai chegar no consumidor. Então isso é uma das definições de organização. Quais são os modelos históricos que temos desde a Revolução Industrial até agora? Temos dois modelos que são muito famosos. Um deles é o Fordismo. Quais são as principais características do Fordismo? Henry Ford, lá em 1920, propôs uma solução genial para produção de carros. Carro naquela época era feito somente sob demanda, poucas pessoas praticamente quase ninguém tinha acesso a carros, certo? Era quase uma coisa artesanal a se fazer. E Henry Ford propôs a padronização dos carros, que acabou ficando de fácil acesso para a população. Então, quais são as características do Fordismo? É linha de montagem. Né? Essa linha de montagem, cada funcionário tinha uma determinada função. Ela não saía daquela função. Certo? E nessa linha de montagem era produção em massa, quer dizer, tinha acúmulo de estoque das fábricas. Certo? E a padronização, por que padronização? Todos os carros eram feitos exatamente iguais, tinham peças iguais para todos os carros. Então, por que linha de montagem? As peças iam passando por uma esteira e os funcionários iam montando o carro de acordo com a sua posição. Aí, ao chegar ao final da esteira, o carro estava pronto, ou praticamente pronto, tem uns detalhes, né? Então, aí, o operador realiza uma única tarefa. Quer dizer, uma das características do Fordismo é que os operadores, né, tinham que ter um alto nível de especialização para aquela tarefa. E eles eram muito bem remunerados para isso. Isso é também uma das principais características do Fordismo. Com altos salários, os funcionários também conseguiam comprar os carros que eram produzidos na Ford. Então isso gerava uma demanda muito grande. Entretanto, não tinha treinamento algum para esses funcionários. Claro, também não tinha nenhum cuidado com a segurança do trabalho, com a ergonomia. Essas coisas praticamente não existiam naquela época. Isso que vem no próximo item é o baixo nível de segurança ocupacional. As pessoas sofriam de ler, de DORT. Era uma coisa absurda. Não tinha preocupação com segurança. E outro modelo organizacional muito famoso é o Toyotismo. Foi desenvolvido por volta dos anos 1980, na década de 80. Quais são as principais características do Toyotismo? No Toyotismo, nós temos o sistema Just in Time. O que é isso? Você só vai fazer os carros de acordo com a demanda. Os produtos são feitos de acordo com a demanda, não tem acúmulo de estoque. Certo? Isso gerava uma economia muito grande para a Toyota. Certo? Os operadores, eles eram multitarefa. Eles não tinham aquela característica forte do Fordismo, de a pessoa ficar somente num posto de trabalho e só saber fazer aquilo. No Toyotismo, os operadores eram obrigados e eram incentivados a conhecer toda a linha de produção. Então, isso também acabou acarretando que o salário diminuía. Muita gente conhece então, por causa do processo, não tinha que ter tanto aquele nível de especialização grande. E também tinha a eficiência operacional por tarefa realizada. Tinha que ser muito bem realizada todas as tarefas. O controle era mais rígido. Treinamentos eram constantes. O que significa isso? Que a Toyota ela tinha da sua cultura organizacional que todos os seus funcionários sejam extremamente
capacitados para realizar todas aquelas tarefas. Eles aprendiam, tinham uma aprendizagem constante dentro da Toyota. Todos os funcionários eram responsabilizados pelos resultados finais. Não é igual a Ford, que só era responsável por aquela tarefa única que ela fazia. Não. Na Toyota, todos os funcionários eram responsabilizados por tudo. Por todos os níveis da operação. O que a nossa legislação, a legislação brasileira, diz sobre a organização do trabalho? Na NR17, que trata de ergonomia, nós temos um item que trata de organização do trabalho. O item 17.4 da NR17, atualizado agora em 2021, que já está em vigor, ela diz o seguinte no item 17.4.1, subitem 17.4.1, a organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração normas de produto, o modo operatório, quando aplicável, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho, o conteúdo das tarefas, os instrumentos e os meios técnicos disponíveis, os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Se você ver agora a norma atual, a nossa norma atual, e comparar lá no começo com o Fordismo, você vê que agora tem uma preocupação com os trabalhadores, os aspectos de segurança do trabalho. Certo? Leve em consideração o tipo de tarefa, a carga horária. O Fordismo ele implementou essa conhecida agora carga de trabalho, que tem inclusive na CLT, de 8 horas diárias. Foi lá no Fordismo que começou isso. Então, você veja que é um acúmulo de aprendizagem, de experiência, desde lá do Fordismo foi havendo um aprimoramento, um acúmulo de conhecimento em relação à cultura organizacional, em relação à segurança do trabalho, não só a segurança do trabalho, como a níveis de liderança, certo? A empresa entender o que gera realmente lucro para a empresa, não só a produção em massa, mas sim a qualidade, certo? A ISO 9000, aqui no Brasil temos a ISO 9001, ela trata disso, trata de qualidade, controle de qualidade das empresas, uma padronização. Então, historicamente, houve um grande desenvolvimento no último século da cultura de qualidade, de segurança. Segurança no trabalho também é um ganho enorme para a empresa em relação a custos. Se você não tem acidentes na sua empresa, você controla, você melhora a ergonomia da posição de trabalho do seu funcionário, você gera ganhos por conta de não ter afastamentos por doenças de esforços repetitivos. Uma pessoa que trabalha sempre naquela posição, se você proporciona uma melhor postura, uma cadeira para a pessoa sentar, e não só ficar sentada, ela conseguir se mexer, para poder ter a opção de levantar, para não ficar parada naquela posição por horas, certo? Intervalos de descanso, tudo isso gera uma grande economia para as organizações. Esse entendimento, essa cultura organizacional está agora, nessa última década, ganhando força. As empresas estão entendendo, algumas empresas, tem muitas empresas que não entendem isso, mas redução de custos referente à segurança do trabalho, implementação de boas políticas de segurança, boas políticas de controle de qualidade em uma organização geram redução de custos e melhora a qualidade de vida de todos na empresa. E afinal, qual é o papel da liderança na organização do trabalho? Primeiro, líder e chefe são diferentes. O que é um líder? Líder é que leva o seu colaborador junto consigo até o sucesso, até o produto de qualidade, até um bom resultado no trabalho. O chefe não, o chefe só manda, faz isso, faz aquilo. E isso não é um papel de líder. O líder leva a sua equipe ao sucesso, certo? Então, como está descrito aí no slide, o comportamento organizacional depende muito dos líderes que impulsionam a organização de forma motivadora e segura. O objetivo final são os produtos de qualidade e a satisfação dos clientes. Entretanto, nem toda gestão tem bons líderes, isso que eu falei agora. Isso é uma das principais dificuldades de uma organização. Encontrar bons líderes para gerir a empresa. Um bom líder também vê a parte motivacional de todos os funcionários.
pois nem todos os funcionários, os trabalhadores, os colaboradores da empresa têm o mesmo nível de motivação. Nem o que motiva um talvez não motive o outro. Então cabe a um bom gestor, um bom líder, saber o que motiva cada um. Por isso é bom um bom líder, um gestor de equipe, saber conversar com os seus funcionários. Claro que às vezes nem sempre, como a empresa é muito grande, você não consegue conversar com todo mundo, mas é bom de vez em quando você descer no chão de fábrica, certo? E conversar, ter uma discussão, um diálogo com o seu funcionário, perguntar o que poderia melhorar, né? O que ele acha daquele posto de trabalho, se ele acha que o nível de segurança está bom, certo? E isso resulta em demonstra bons resultados. Uma equipe sem motivação não tem o mesmo rendimento que uma equipe motivada. A seguir, eu demonstro aqui uma teoria desse estudioso chamado Maslow. Ele desenvolveu essa pirâmide. Estudo feito por Maslow indicou uma pirâmide de necessidades básicas das pessoas. Então, para a pessoa ser feliz, ter uma autorrealização, independente da área que ela esteja, no trabalho dela e qualquer área da vida, uma pessoa que, por exemplo, se a gente olhar na pirâmide de Maslow, o que está na base da pirâmide? São as necessidades fisiológicas, ou seja, respirar, comer, beber e dormir. Se a pessoa consegue respirar, tem uma boa saúde, consegue se alimentar adequadamente, já é um passo que ela sobe nessa pirâmide pro objetivo, que é a autorrealização, certo? Para a pessoa ser ainda mais bem sucedida, o que ela precisa é o segundo nível da pirâmide, a segurança, certo? Então, se a pessoa tem um bom emprego, um emprego seguro, se ela tem condições de pagar pela... Claro que não deveria ter isso no Brasil, né? Um plano de saúde, já que a gente já paga do Estado impostos para a saúde, mas ainda precisa ter um plano de saúde, a gente paga 2 vezes. Se a gente tem uma moradia, uma propriedade, um carro, certo? Uma casa, um apartamento, isto também leva a um nível de autorrealização. Então, se a pessoa está bem de saúde, tem um emprego estável, só assim ela pode passar para o próximo nível. E qual é o próximo nível dessa pirâmide de autorrealização? O nível social. Se a pessoa tem uma boa família, tem um ciclo de amizades, tem um relacionamento, isso leva a pessoa ao próximo nível para a autorrealização, que é se sentir bem consigo mesma. Se a pessoa tem esses 3 níveis abaixo, tem saúde, tem um emprego bom, tem uma casa, tem um ciclo familiar, um ciclo de amizades bom, um relacionamento, ela consegue ter uma autoestima, uma confiança, consegue ter respeito dos outros. E, segundo Maslow, o último nível da pirâmide, o nível máximo de autorrealização, é o crescimento, o autocontrole e a sua independência. Você consegue superar qualquer desafio tendo essa base: saúde, segurança, aspectos sociais, uma boa autoestima. Com isso, você consegue ter a sua autorrealização. E assim, eu volto naquele slide anterior, que é preciso um bom líder entender isso. A empresa, a organização, proporcionar aos funcionários esta pirâmide de Maslow. Pois se o funcionário, se o colaborador tiver suas necessidades básicas, segurança, certo? Ela vai ser mais motivada a conquistar, a produzir para a organização. Então isto é importante. Então, passando para o próximo slide, temos a cultura organizacional. O que é isso? O que significa cultura organizacional? Segundo o Sebrae,
site do Sebrae, tem a definição de cultura organizacional. A cultura organizacional é responsável por reunir os hábitos, comportamentos, crenças, valores éticos e morais e políticas internas e externas de uma empresa. Então, mais pra frente, numa próxima aula, eu vou falar sobre cultura organizacional e a importância que tem esse assunto. Uma empresa que tem uma cultura organizacional e não respeitar os funcionários, de não respeitar leis, pode, além de acarretar problemas financeiros, pode acarretar problemas ambientais, vai levar a saúde do funcionário a ter uma péssima saúde, por não cumprir normas, por não respeitar, por exemplo, cargas horárias. Existem organizações que respeitam, tem uma cultura organizacional de segurança, de respeito ao próximo. E todos os funcionários que entram nessa empresa são instruídos a seguir essa cultura. Por exemplo, de nunca descer uma escada sem segurar o corrimão da escada. Existem empresas que instruem, advertem todos os funcionários a segurar o corrimão para descer. Isto é uma cultura. O que isso acarreta na prática? Diminui o nível de acidentes, de afastamentos. Isto é economia. Então, aqui eu coloco as referências dos artigos científicos e estudos que eu olhei para conseguir montar essa aula para vocês. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima aula.